O que você tem usado aí? Agenda ou planner? Qual você vai escolher para o ano que vem? Olá, meu nome é Simone Fornaciari, sou personal organizer, educadora e o meu foco é organização e planejamento de rotina de estudo e organização pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já coloca aqui e se inscreve no canal, assim você não perde nenhum vídeo assim que sair. E hoje a gente veio contar sobre um tema que é muito importante, porque todo mundo no final do ano começa a pensar no que vai comprar o ano que vem para ter a sua rotina organizada. E para isso a gente escolhe o quê? Uma agenda ou um planner. Aliás, não é um, porque a gente tem vários planners. E o mais difícil aí é escolher. Então hoje eu vim para dar uma dica do que escolher e por que escolher um e não o outro. Tá certo? Primeira coisa, vamos falar das agendas. A gente tem vários tipos de agenda. Aqui eu trouxe duas. Tá certo? Elas são agendas menores, elas são mais simples, elas trazem como característica a divisão por dia com horários. Então ela serve para quê? Para você agendar seus compromissos. Então se você é uma pessoa que quer uma ferramenta só para manter os seus compromissos em ordem, a agenda é o seu ponto básico. É ela que vai te dar a possibilidade de não perder horários e não perder nenhum compromisso. Ela é mais simples, ela não tem muitas informações além dessa data, desse horário para compromissos. Então a agenda é algo para quem tem uma rotina muito mais tranquila, não usa um documento, uma ferramenta também para outras atividades como gerenciamento financeiro, como rotina inclusive de bons hábitos, né? Tanto alimentar como alimentação, e aí você, alimentação e alimentar, né? Você pode pensar também na questão da consumo de água, de atividade física. Então tem gente que precisa de tudo isso. Então talvez aqui não sirva. E às vezes você tem outra ferramenta que vai ser melhor para isso. E se você quer alguma só para compromissos, essa é o ideal. Combinado? Agenda, então, é para compromisso. É para quem quer anotar dia e hora para suas atividades. Para isso, eu escolho a agenda. Agora, se o seu caso é um pouco mais do que horários, né? Aí a gente vai para infinidade de planners que a gente tem no mercado. Eu vou trazer aqui 4 tipos de planners e nós vamos falar de cada um deles e por que escolher um ou outro. Na verdade, assim, eu vou dar opiniões e cada um escolhe o seu, não é verdade? Porque opinião é do meu conceito, cada um tem a sua necessidade. Combinado? Primeira coisa, a gente tem dois tipos de planner. Os que a gente chama de planners permanentes, e isso também tem na agenda, e tem os planners datados. Por que isso? Porque existem planners como, por exemplo, este aqui, né, que ele não traz, inclusive os meses do ano eles vêm separados para você ir colocando nas abas. Então se eu quiser começar ali em maio, eu vou de maio a maio. Vamos supor que eu quero fazer meu ano de julho a julho, né? Se eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, a minha rotina de escola, ela começa no final de agosto, começo de setembro. Então eu posso fazer de agosto a agosto, de setembro a setembro, independe. Depende do que eu vou usar, né? E às vezes aqui no Brasil a gente não tem. Então você pode pegar esses permanentes e você pode escolher o mês que você quer começar a sua agenda. Se eu quisesse começar em dezembro, poderia começar, tá certo? Ele tem também, além da questão, ele divide já dias. Ele, diferente da agenda, que é uma folha para cada dia, geralmente você tem entre 2 páginas a semana, tá certo? E você também tem alguns controles de hábitos. Geralmente no final do mês e no começo você tem algumas particularidades. Então tem aqui, qual é o seu manual do mês, o seu mural do mês, o que você tem de ideias, de sonhos, de projetos para o mês. Aqui você tem as suas metas do mês, tá certo? As suas listinhas de prioridades, de leituras, de atividades físicas, de filmes, tudo que você pretende. Aí a gente tem aqui um calendário mensal. Aqui eu gosto de colocar, por exemplo, se você tem médico, se você já tem algum compromisso agendado para aquele dia, uma reunião, um evento, você pode ir colocando aqui. Você já tem uma visão mensal. Ela é muito boa. E aí depois você tem
a estrutura mensal, tá certo? Então, essa é uma parte muito importante. Esse aqui também tem prioridades da semana e controle de hábitos, né, de cada dia do mês, e vai até o final do mês. Quando termina o mês, este planner, por acaso, ele tem um controle financeiro, que é o quê? A sua receita e as suas despesas, o que você fez, aonde, se você quer uma meta do que você gostaria de investir, qual foi o balanço do mês, o que você recebeu, o que você gastou. Então você consegue também aqui ter uma visão mensal dos seus gastos e dos seus recebimentos. Então é muito mais, né, abrangente do que a agenda. Ela cuida de toda a sua vida. Então você tem um documento só, uma ferramenta só para sua vida toda aqui. Então esse é um exemplo dele. Tá? Este outro, ele é muito semelhante também, né? A diferença é que esse aqui, ele já vem datado, né? Então, a gente tem aqui os meses, tá? A diferença é muito na questão de estética um pouco, mas esse aqui é um pouco mais. Ele tem calendário, porque ele já é datado, é diferente desse que é permanente. Então, como ele é datado, ele traz aqui. Depois você tem todas as suas metas, seus objetivos, ele coloca aqui um pouco sobre a sua história, o que você quer, o que você não quer, suas metas, primeira, segunda, terceira, ao longo do ano, como você vai atingir. Depois você tem um calendário anual, então aqui de repente você pode colocar datas de aniversário, coisas que você já tem ao longo do ano, alguns eventos que você já tem marcado, ou reuniões, alguma coisa ligada a isso. Ou, por exemplo, se for escola, você já pode colocar aqui seus períodos de provas, né? Então, já agenda o ano inteiro. Depois a gente tem mais a questão de viagens, que eu quero viajar. Aqui tem consumo de hábito também, tem a questão de hábitos de consumo, a minha vida online. Aqui já tem as minhas anotações, eu já pus, tem umas folhinhas, então eu já coloquei as coisas que eu não posso perder, elas já estão aqui. E algumas folhas em brancos, então, para eu fazer as minhas anotações. Aí eu vou para janeiro, onde eu tenho o que é importante, né, o que eu vou trazer de destaque, algumas informações do meu mês, e aí começa o calendário mensal também, e a gente tem ele mês a mês, né, datado, bonitinho, aqui, tá? Também separado, veio com a abinha que a gente pode separar, e aí a gente vai anotando. Aqui tem consumo, inclusive, de água. Ele também tem, no final do mês, o seu controle de gastos. É que eu já fiz algumas anotações para mim, mas a gente tem consumo, a questão da questão financeira, tá? E aí você pode se organizando. E até o final do ano. Aqui no final, ele traz também um balanço geral do seu ano, né? Como é que foi o seu ano e como você projeta o seu próximo ano. Então, é um organizador de vida, na verdade. Os planners, eles ajudam muito na organização da vida, não é só do seu compromisso diário, tá certo? Esses dois são dois espirais, um é da Cartões Gigantes, esse é da Que Fila Ideia, mas eu tenho mais dois, tá? Para mostrar que são bem interessantes. E elas são da Acraft. A Acraft, ela tem um planner bem diferente. Aliás, ela tem dois. Eu trouxe dois planners para mostrar. Esse aqui, ele é colocado, tá? Ele tem elásticos e você monta, olha, tá? Você monta eles por trimestre. Então, ele também é datado, tá? Ele vem aqui por trimestre. Ele também tem o calendário mensal. Depois ele vem para os diários, tá certo? Olha, toda a controle você tem também. E no final, ele também tem espaço para você escrever, né? Então, a diferença dele é exatamente essa questão dos trimestres. Você não precisa comprar ele inteiro. Você monta, então você compra a capa que você quer. Eu escolhi a lilás, mas ela tem várias. Você poderia ter posto essa, por exemplo, né? Existe uma outra com esse fundo, que é super charmoso, né? Que é uma outra cor muito bonita. Então, assim, eles têm várias cores, você escolhe desde a capa até os recheios. Então, tem lugar para colocar caneta, tá? Olha, eu coloquei aqui para mostrar. Ele traz um porta-documento, então se eu quiser colocar algum documento. Tem também aqui no meio,
Olha, eu já até coloquei algumas etiquetas que vieram, né? Onde você tem o porta-caneta, tanto de um lado quanto do outro. E ele é bem completinho, tá? Então aqui você vai montando a sua vida também. Tem a parte dos hábitos, as metas da semana, você tem todo. E tem um calendáriozinho aqui em cima do mês. Então você não se perde, né? Além de ter as datas, você tem um calendário mensal aqui, tá? Em cada um deles. Então eles são muito práticos. E se você não quiser comprar inteiro, você pode comprar do primeiro trimestre, depois comprar do segundo. Você não precisa comprar ele inteiro de uma vez, né? Você pode comprar ele e ir montando ao longo do ano, que é bem interessante. Ou, se você quiser, além disso, você tem um outro tipo de planner, que é este aqui. Esse planner, ele é totalmente criado, tá? Por você. É o típico faça você mesmo. As folhas dele são todas em branco, tá vendo? Então você pode montar o seu planner do seu jeito. Mas Simone, como que eu vou montar do meu jeito, sem nada? Aí é que tá. Você pode usar essas etiquetas. Isso daqui são carimbos, tá? Que você tem desde carimbos com os meses do ano, tá? Tem carimbos com os dias da semana. Tem carimbo que você faz o calendário mensal. E aí você tem uma base que você pode comprar de vários tamanhos. Essa aqui eu peguei uma pequena. Porque esses carimbos são de silicone. Então o que é a ideia? Você pega o carimbo, tá certo? Tira do lugar, coloca na base de acrílico, deixando a parte mais tátil para fora, né? A parte reta para dentro. E aí é só você molhar na carimbeira, tá? Eu peguei uma carimbeira preta, mas você poderia pegar qualquer cor. Você tem hoje várias cores no mercado. Tem vermelho, azul, tem uma mais linda que a outra. Você vem aqui, molha bem o seu carimbo, tá? Eu não vou carimbar ali para não estragar. Eu vou pegar uma folha para carimbar. Olha aí. E aí você preenche. Ah, mas como que a gente vai fazer isso ao longo do mês? E aí é para quem gosta de curtir. Você pode montar do jeito que você quiser. Você vai dividindo, tá? Ele também é de elástico. Você compra os bloquinhos conforme você quer. E aí você divide aqui. Você pode fazer o primeiro mês um mapa mental do mês, o que você projeta. Depois você faz o carimbo e coloca, né? Então você colocou o carimbo lá de janeiro. Aí você divide, por exemplo, em 4, põe segunda, terça, quarta, quinta, e depois sexta, sábado, domingo e observação. Vai colocando as suas observações aqui. Coloca o seu carimbo na primeira página da semana ou do mês, né? Então você vai montando ele. Esse aqui é para quem gosta dessa parte de criar, de montar, que hoje tem muita gente que faz. E você também pode fazer aqui parte do seu diário de vida. Então você faz um bullet journal, que é uma parte muito mais completa, onde além de você ter compromisso, além de você ter a sua rotina, você também escreve tudo que vai acontecendo de importante na sua vida ao longo do mês, ao longo do ano, tá? Então é um planner diferenciado. Você precisa sim de acessórios, mas são acessórios fofos, muito lindos, e a Craft acertou em cheio nesses dois modelos, tanto nesse de criar, como nesse que já vem pronto, e eu acho que tem muita gente que tem muito a ganhar. Né? Ainda voto para que quem tem criança, quem tem adolescente, se ele não tem essas habilidades, que eles usem esses planners. Esses planners são ótimos para poder se organizar ao longo do dia e ao longo do mês. Vale a pena a gente pensar, por que eu vou usar um planner desse? Porque eu posso controlar minha alimentação, controlar minha atividade física, controlar meu gasto financeiro. Todos eles trazem essas opções, além de anotar compromisso. Então isso te ganha muito para você ter uma vida mais organizada, para você não se perder, para você ter aí um ano mais tranquilo. Combinado? Então não importa a escolha que você faça, faça o que for melhor para você, que seja suficiente para o que você quer